Glória a Deus por mais esse dia de vida. E vamos ver Filemon. Bom dia. Todas as pessoas que entraram. Filemon é tão pequenininho, eu creio que seja a menor carta da Bíblia. Filemon é uma carta de Paulo, capítulo só 1, versículo só 25. O autor é Paulo. Foi escrita 60 anos depois de Cristo. Filemon é uma carta de Paulo a Filemon, pedindo-lhe que receba Onésimo, um escravo fugitivo, não como escravo, mas como irmão em Cristo. O livro destaca a reconciliação e a fraternidade entre os crentes, independentemente de sua posição social. É uma carta muito interessante, é pequenininha, mas é uma das cartas talvez mais curta da Bíblia, mas traz uma mensagem profunda sobre amor, perdão e reconciliação. Então vamos ler. Filemon, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Quer dizer, existe uma igreja na sua casa, hein? Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O Senhor, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Será se Paulo fosse analisar hoje as nossas atitudes, ele se sentiria animado? Será se ele viria em nós? Eu falo nós, eu penso em mim. Será se ele viria em mim o que ele viu aqui em Tito? O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Você tem reanimado o coração daqueles que creem em Jesus. Será que nós estamos reanimando também? E a gente possa fazer essa análise e a gente possa também assumir uma postura assim. Falar, não, a partir de hoje eu vou procurar reanimar as pessoas, aquele crente, aquele cristão que está meio afastado, eu vou lembrar dele, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou conversar, não sei, dar uma atenção, não fazer nada, só ir lá, dar uma atenção. Reanimar a pessoa, fazer com que ela lembre da palavra do Senhor, lembre do compromisso que ela teve, lembre do que Jesus fez por ela. Que não caia no esquecimento. Porque muitas vezes a pessoa se afasta e ela é como o braseiro fora, a brasa fora do braseiro. Afasta, talvez até por algum problema pessoal, mas como ela está distante, ela vai esfriando a fé. Como a brasa fora do braseiro, ela vai criando aquela cinza e vai ainda ela apaga. Se não tiver ninguém para ir lá abanar ou pegar e voltar para o braseiro, ela, de fato, ela apaga. E assim somos nós. E aqui ele está colocando que nós podemos ser esse animador para não deixar o fogo da fé das pessoas, dos crentes em Cristo, apague. Então, a intercessão de Paulo em favor de Onésimo. Versículo 8. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo,
suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me servisse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Versículo 17. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o seu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-se um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Paulo está falando de um rapaz que era escravo e ele fugiu. Ele era Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon e ele fugiu. Ele fugiu e esse aqui ele estava preso e Paulo teve encontro com ele. Paulo conheceu Onésimo na prisão e Paulo levou a palavra para ele. Levou o evangelho para ele e ele se converteu a Cristo. E aí Paulo está escrevendo aqui falando, esse preso, esse escravo, de repente ele fugiu daí, porque ele precisava encontrar com ele, Paulo, para conhecer o evangelho, para conhecer a Cristo. E é por isso que ele diz aqui, que antes ele não era nada para você. E agora ele é, porque ele é um cristão. Aí Paulo pede ainda mais para ele. Receba ele aí, mas não receba ele como um escravo, não. Receba ele agora como um irmão em Cristo. Porque Filemon já era cristão. Mas Filemon tinha aquele Onésimo somente como escravo. Não como um homem transformado, um homem, como se fala? Salvo em Cristo. Não. E a partir do momento que ele ficou naquela prisão, que teve encontro ali com Paulo, Paulo ensinou a ele a palavra, levou a palavra, pregou a palavra, e ele se converteu. E é por isso que Paulo coloca aqui, ele agora é útil para você. Lembra aí, porque essa ausência dele aí foi necessária porque agora ele volta para você um homem transformado, um novo homem, um cristão, um irmão, não escravo mais, mas um irmão em Cristo. E aí eu fico pensando, quantas vezes as pessoas passam por a gente e fica dias, anos, e a gente não fala da palavra do Senhor. E eu me emocionei aqui, fiquei pensando aqui, eu já vou fazer 34 anos que trabalho, serviço público.
E eu fiquei imaginando quantas pessoas passaram por mim e mudaram, foram para outro emprego, aposentaram ou morreram, sei lá, passaram. E eu tive a oportunidade de falar do Evangelho. Eu tive a oportunidade de mudar a vida daquela pessoa. E aí eu não fiz isso. E aí o Senhor fala pra gente hoje, dá tempo. Se Ele está mostrando que foi agora, é porque é agora que nós temos que fazer isso. Então, se despertou isso, essa palavra me chamou a atenção agora, porque eu já li isso aqui outras vezes. Inclusive ontem eu li. Antes de eu ler aqui para vocês, eu leio antes. E eu não tive isso. Não vi, não lembrei, não passou, não teve essa passagem. Não me veio a lembrança isso. Aí de repente, né, chega isso. E aí eu entendo que essas coisas são as revelações que o Senhor traz para nós. A gente pede, Senhor, abre meus olhos, me mostra. O que eu tenho que mudar? O que essa palavra vai falar comigo? É para mudar em mim. Eu quero que transforme em mim. E aí chega isso. Aí quando chega essas coisas, essas lembranças, esses pensamentos, eu pedi foi para quem? Eu pedi foi para o Espírito Santo. Eu pedi foi para Deus. Então é Ele falando comigo. É Ele falando com você também. Então que a gente comece a olhar o nosso colega de trabalho com outro olhar. Se a gente lembrar de alguém que já até aposentou, que está fora, ou que mudou de trabalho, se vem na nossa mente, vamos buscar o contato dela, vamos entrar em contato, vamos falar com ela, vamos chamar para ler, vamos mandar, não sei, uma mensagem, mas que não fique em vão, que a gente lembra disso, certo? Então, vamos fechar aqui, tá? Fechando, gente. Versículo 23. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus. Olha o quanto pessoas que eram presas por causa de Jesus. Envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o meu espírito e com o espírito de cada um de vocês. E de quem vai ver depois também. Então, aqui, fechamos o livro de Filemon. A cartinha tão pequena, mas tão profunda, que traz para nós lições, né? Filemon nos desafia a refletir. Estamos dispostos a perdoar aqueles que nos decepcionam? Que aqui, Filemon, Paulo encaminhou a carta pedindo para Filemon perdoar o seu escravo fugitivo. E Filemon perdoou, aceitou de volta. Um escravo transformado, um escravo agora irmão na fé. Então nós também somos capazes disso? De perdoar as pessoas que nos decepcionam, ou a gente fica lembrando só da decepção? Conseguimos enxergar as pessoas transformadas pela graça de Deus? Sabe se a gente consegue ver, eu vou, como Filemon recebeu o seu ex-escravo, e ele viu naquele escravo depois, nas entrelinhas da leitura, uma pessoa transformada pela graça de Deus. E aí, nós precisamos também ter isso, olhar, ver a pessoa que cometeu muitos erros, mas que teve um encontro com Jesus, ela mudou a vida dela. A gente apaga aquele passado dela, que a gente começa a ver somente a transformação, uma pessoa nova, um homem novo, uma mulher nova em Cristo. Não vamos mais apontar os erros do passado. E isso é um exercício para nós, porque nós somos humanos e a gente é cheio de erros. A gente acaba cometendo esses erros. Quem é você que cometeu isso, isso, isso? É mesmo? Então, que a gente não seja capaz de enxergar erros, mas sim de ver a transformação que a graça do Senhor fez na vida das pessoas. Amém? Nós fechamos aqui 2 livros, Tito e Filemon.
Amanhã a gente inicia o livro de Hebreus, quase finalizando o Novo Testamento. E eu fico muito alegre, muito feliz, muito animada para continuar lendo. Não sei se vocês têm também essa alegria e esse ânimo de concluir de fato toda a Bíblia. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando vida, saúde, disposição, coragem para a gente continuar lendo. Amanhã às 5h30 estaremos aqui para continuar lendo a palavra. Falou, gente. Jesus abençoe a vida de cada uma. Amém?